Oi, pessoal, então vamos para a nossa aula de geografia, que nós vamos começar hoje, então, gente, um novo capítulo, que vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o nosso país, o Brasil, como ele se relaciona com os outros países, certo? Então, durante o ano, nós vimos várias características do Brasil, nós vimos cada região que tem aqui em nosso país, certo? Bom, agora que nós já vimos as regiões, as paisagens, as atividades econômicas, nós vamos ver então como que o nosso país se relaciona com os outros, beleza? Mas antes, então, vamos ver sobre a localização do Brasil lá nos continentes, certo? Então, vejam lá, nós temos um mapa de diferentes continentes, lembram desses continentes, onde o Brasil se localiza ali. Na página 214, nós temos o quê? Nós temos o continente em que o Brasil está. Como é o nome desse continente, pessoal? América, certo? Muito bem. Então, gente, a América, vejam só, ela é um continente bastante extenso, certo? Então, tem desde o país mais pobre, como o Haiti, até o país mais rico, como o Canadá. Ali também tem alguns dos países mais, alguns dos maiores países do mundo, gente. Então, vejam só, é uma extensão gigantesca, certo? Por isso, então, esse continente foi dividido, né? Foi subdividido. Lembra que nós vimos algumas regiões que elas foram subdivididas? O Brasil é subdividido em regiões, o continente americano também. Então ele foi subdividido em 3 partes. Quais partes são essas? América do Sul, América Central e América do Norte. Então lá aquela imagem da página 214, nós temos ali então aquela cor que, né, não sei dizer bem a cor que a cor da areia, vamos dizer assim, são os países da América do Norte. Então vejam lá quantos países que compõem a América do Norte. Em rosinha nós temos a América Central. Então vejam lá os países vejam como eles são pequenininhos, né, pessoal? Os países da América Central. E nós temos lá embaixo os países em verde, que são os países que compõem a América do Sul. Isso inclui nós, certo? O Brasil, então, faz parte ali da América do Sul. E deixa eu comentar algo com vocês, algo que nós já comentamos esses dias por aqui, mas vamos deixar aqui para todos saberem, né, gente? Então, quem nasceu na América, como que nós falamos? Como que essa pessoa é chamada? Americano, certo? Então, todos que nasceram ali na América são americanos. Independente se é na América Central, se é na América do Sul ou na América do Norte, ok? Não é só quem mora nos Estados Unidos que é americano, nós também somos. Quem mora nos Estados Unidos é o quê? É norte-americano, os que nasceram lá, tá bom? Então lá é norte-americano, mas todos que fazem parte desses países, de algum desses países da América, são chamados americanos, beleza? Bom, gente, então vamos falar sobre o Brasil, né? Vamos focar aqui no Brasil e na América do Sul. Gente, o Brasil, se vocês repararem lá no mapa, vocês conseguem perceber, e também vocês já sabem que o Brasil, então, ele é o maior país ali da América do Sul. Ele não é só o maior país de território, ele também tem a maior população. Inclusive, o PIB do Brasil é o maior também da América do Sul. O que é o PIB, gente? PIB é Produto Interno Bruto. Então, tudo que é produzido aqui no Brasil, toda essa riqueza é chamada de PIB, certo? Ou seja, de todos esses países, o Brasil é o país, então, mais rico aqui da América do Sul, tá? Conseguiram compreender essa parte? Bom, gente, e o que acontece aqui na América do Sul? Vocês já ouviram falar sobre bloco econômico? Bloco econômico é o quê? É quando alguns países eles se unem, quando eles têm algum acordo, certo? Geralmente esse acordo envolve mais sobre produtos, sobre essa área comercial. Bom, e vocês sabem que acordo que existe aqui na América do Sul? Então são alguns países que têm esse acordo. O nome
nome desse bloco econômico aqui é Mercosul. Vocês já ouviram falar do Mercosul? O que será que é Mercosul, hein, pessoal? Então, gente, Mercosul é o quê? É Mercado Comum do Sul, tá certo? Mas o que isso quer dizer? Todos os países participam desse Mercosul? Não, tá, gente? Não são todos os países que participam deste acordo, são apenas alguns. Então, eu vou contar um pouquinho como que é. O Mercosul, ele foi criado lá em 1991, então faz quase 30 anos, tá? Então, que esse acordo surgiu. Quem é que começou esse acordo? Então, foram alguns líderes desses países. Quais países? Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, tá? Então, foram esses 4 países que organizaram o Mercosul. Depois, quem veio a participar também do Mercosul, desse acordo, foi a Venezuela, certo? Então, são 5 países que participam deste acordo. E a Bolívia ainda está em processo para entrar nesse acordo, tá? Então, lá na página 209, vocês conseguem ver ali no mapa quais países são esses, tá? Então, vejam lá. Todos aqueles países em verde são os países que fazem parte desse Mercosul. Tá bom, gente. Mas o que, afinal de contas, é esse acordo, tá? Gente, Mercosul, inclusive, é a nossa palavrinha-chave desse capítulo. Gente, o Mercosul é o quê? Por que eles fizeram esse acordo, tá? Por quê? E só porque só esses países. Gente, eles fizeram esse acordo para o quê? Para facilitar algumas coisas da negociação entre os países, tá? Então, quais facilidades são essas? Então, os produtos comercializados entre eles, tá? E também a circulação de pessoas ali de um país para outro. Então, vejam só, como que funciona isso? O Brasil produz algum produto, certo? Em grande quantidade, e ele então vai exportar, por exemplo, ali para a Argentina, tá certo? Então, esse acordo facilita essa negociação. Então, inclusive, o imposto que é pago é diferenciado ali, certo? Então, é uma forma de facilitar esse negócio. Diferente, por exemplo, se o Brasil for negociar com um país que não está no Mercosul. Então, as coisas são um pouco diferentes, entenderam? E outra coisa, gente, eu falei sobre as pessoas, né? Então, qualquer pessoa que queira viajar para outro país, o que elas precisam ter, vocês sabem? Claro que dinheiro, né, gente? Mas eu me refiro ao passaporte, vocês sabem disso, certo? Então, se vocês quiserem ir para qualquer país, vocês precisam primeiro tirar o passaporte. Bom, mas para qualquer país do Mercosul, vocês não precisam tirar passaporte, tá bom? Então, se vocês quiserem ir para Argentina, quiserem ir para o Uruguai, quiserem ir para Venezuela, não precisa de passaporte, certo? Gente, o passaporte é o quê? Ele é um documento super importante, certo? Que você não consegue entrar em outro país sem ele, tá? Então, por exemplo, se vocês quiserem ir para o Chile, quiserem ir para os Estados Unidos, vocês só entram no país, de forma legal, claro, se tiver o passaporte, entenderam? Então, com esse acordo ali do Mercosul, as pessoas não precisam desse documento, desse passaporte para estar viajando, tá? Então, vocês podem ir para a Argentina, ir para o Uruguai, para a Venezuela, de qualquer tranquilamente sem esse passaporte, beleza? Vocês não vão ser impedidos de entrar se não tiverem com esse, tá? Mas esses são os países membros do Mercosul, certo? E os demais países da América do Sul, porque observe lá que tem vários outros países que não fazem parte desse acordo. O que acontece? Gente, eles são chamados de países observadores. Eles têm sim alguns acordos, tá? Mas eles não entram em todos os acordos, inclusive eles não entram na questão da livre circulação das pessoas. Então, gente,
Vamos falar sobre esses produtos ali que tem essa troca entre esses países do Mercosul, certo? Como eu falei, se o Brasil fabrica lá o produto e exporta para um desses países, certo? Então facilita essa venda. Bom, gente, mas quais mercadorias será que eles fazem essa troca, que há essa comercialização? Vocês lembram que nós vimos uma das características das atividades econômicas do Brasil? Quais são? Então, a agricultura, lembram que então várias regiões do Brasil a agricultura predomina e a indústria, lembram disso? Então, gente, esses tipos de produtos são os produtos que mais são exportados, que são então vendidos ali para os países do Mercosul. Então, lá na página 220, nós temos alguns produtos ali que são comercializados entre eles. Então, vejam lá, nós temos ali na Argentina a plantação de trigo. A Argentina é o país que mais produz trigo. Então, o que acontece? Ela produz trigo, muito trigo. E o que ela faz com esse trigo? Ela exporta para os países aqui da América do Sul. Lá no Uruguai, o que nós temos? Nós temos, olha só, a produção de veículos. Então, a produção de veículos lá é tão grande que, além deles ser o suficiente para o país deles, eles também vendem para os outros países do Mercosul. E nós temos também, pessoal, outro exemplo que é o quê? Que é a venda da energia elétrica. Então, conhecem essa usina, pessoal? É a usina hidrelétrica de Itaipu. Então, ela fica ali na divisa entre países, o Brasil e o Paraguai, como vocês já sabem, certo? Ela não utiliza toda essa energia que ela fabrica, mas ela o quê? Ela revende esse excedente ao Brasil. O que é excedente? É aquilo que sobra. Então, veja só, pessoal, aqui nós temos alguns produtos que são comercializados ali entre os países do Mercosul. Gente, isso não quer dizer que esses produtos não sejam vendidos para outros países, tá? Claro, não estou falando ali da usina hidrelétrica, mas grande parte é feita ali na comercialização desse acordo do Mercosul. Então, vamos relembrar? O Brasil, ele vende bastante os produtos agrícolas e industrializados para o Mercosul. Claro que o Brasil também vende para outros países, tá bom? Mas ele também vende grande parte para esses países do Mercosul. A Argentina produz muito trigo e com isso, então, ela também vende ali para os países do Mercosul. O Uruguai fabrica bastante automóveis, bastante veículos, certo? Então, ele também contribui nessa venda para os outros países e o Brasil compra a energia hidrelétrica ali que é produzida nessa divisa do Paraguai e o Brasil. Gente, mas será que é tudo às mil maravilhas? Olha, nós temos um acordo legal, isso, então vivemos tudo na paz, tá tudo certo, tudo emocionante, sem problema algum, certo? Então facilita a compra. Ô fulano, eu tenho aqui, ó, para te vender, então, ó, certo, né? Então facilita essa venda e essa compra. Será que é tudo às mil maravilhas? Será que não tem problemas? Bom, gente, claro que eles têm problemas também. Que tipos de problemas será que tem, hein, gente? Nem sempre ali eles estão de acordo com algo, certo? Por exemplo, a mercadoria que um país produziu, o outro não está precisando no momento, tá certo? Como já aconteceu, por exemplo, com a venda de automóveis. Então, o Brasil queria vender automóveis para a Argentina, mas a Argentina não estava precisando, certo? Então, o que ela produziu ali já estava sendo o suficiente para o país dela, entenderam? E outra situação, por exemplo, quando o Uruguai ele estava acusando
a Argentina de fazer o quê? De estar pegando madeira ali do território dele. Então veja, são alguns conflitos que como será que eles são resolvidos? Então é preciso o quê? É preciso haver ali, certo? Uma mediação dos membros do Mercosul. Então, para isso, gente, vejam só, existe uma sede que fica lá em Montevidéu, certo? Que é a capital do Uruguai. Então, lá fica esse prédio, que é o quê? Que é a sede do Mercosul. Então, os membros ali dos países do Mercosul, eles se concentram ali e ali, então, eles resolvem as diferentes situações que surgem, tá, pessoal? Então, lá na página 223, o que nós temos lá, galera? Nós temos a imagem da América do Sul e lá em verde mais escuro vocês veem os países que fazem parte do Mercosul, certo? Bom, então vocês conseguem observar lá que ele está com as flechinhas que está apontando que o Brasil é o quê? A maior economia e o dono do maior parque industrial do Mercosul, certo? A Argentina fica em segundo lugar, ela é o segundo maior parque industrial do Mercosul. Aí nós temos o Paraguai, que é vendedor de energia para o Brasil, e nós temos a Venezuela, que entrou depois nesse acordo, certo? E, gente, a Venezuela, vejam lá, ela é a maior produtora de petróleo do Mercosul. Belezinha. Vocês conseguem observar ali no mapa que nós temos aquelas flechas vermelhas? Pois bem, o que vocês vão fazer naquelas flechas vermelhas? Vocês vão pegar o material de apoio de vocês e vocês vão colocar ali o conflito que apresentou, algum problema que apresentou ali entre os países. Então, veja, entre o Brasil e a Argentina, qual é o problema ali que eu acabei de citar? Então, vejam lá e coloquem em cima da flechinha. Aí nós temos a flechinha vermelha, que está indicando entre a Argentina e o Uruguai. Qual foi o problema que eu acabei de citar que ocorre ali entre a Argentina e o Uruguai? Que ocorreu, certo? Então, vocês escolhem ali. E o que vocês vão colar também, certo? Vocês vão colar o adesivo que representa as maiores indústrias. Então, de todos aqueles países, quais deles têm as maiores indústrias? Eu acabei de falar, agorinha há pouco, e tá escrito aqui, tá, pessoal? Então, observem bem esse mapa para vocês responderem, certo? Então, respondam aqui, pessoal, as questões dessa página, página 223, tá? E agora eu vou falar as páginas para vocês, então, responderem ali as questões. Então, ali na página 215, respondam aquelas questões, ok? Ali na página 221 e também os exercícios ali da página 223, que é esse do mapinha com o material de apoio que eu falei para vocês. Beleza, pessoal? Bom, então é isso, tá, galera? Na próxima aula nós vamos finalizar sobre esse assunto do Mercosul, vamos ver como que ficam os brasileiros nesse acordo e como o Brasil, então, se relaciona, então, com outros países que não sejam os do Mercosul, beleza? Então é isso, beijão, galera, e até a próxima.